Antes de falar sobre Dante Alighieri, a gente precisa falar sobre a Itália na época de Dante Alighieri. Então é por isso que hoje nós temos um vídeo de história. Uma cidade que vivia um período de grande transformação. A política vivia um período dominante. E a gente não pode entender Dante sem falar de política. Dante nasce numa cidade onde a paixão política está sempre ligada à paixão teológica e à paixão cultural. Estima-se mais ou menos que Dante tenha nascido no ano de 1265 depois de Cristo e morrido em 1321. Tendo esse dado em mãos, vamos lembrar das nossas aulas de história. Nesse período, a Itália estava vivendo o Renascimento, um período que é dividido em 3 fases. Correspondendo do período que vai do século XIV ao século XVI, nós temos as fases que os italianos chamam de Trecento, Quattrocento e Cinquecento. O que vai ser importante pra gente é o Trecento, então guarda a informação aí. O Trecento acontece no século XIV e vai acontecer predominantemente ali, principalmente em Florença, que é a cidade que é polo político, econômico e social da região. Tá guardando tudo aí? Anota esses dados. Dante é de uma importante família fiorentina conhecida como os Alighieri, que é comprometida politicamente com o partido dos Guelfos, uma aliança política envolvida em lutas com outro partido fiorentino, os Ghibellinos. No fim do século XIII, o partido dos Guelfos vai se dividir em 2 facções, os Guelfos brancos e os Guelfos negros. Os Guelfos brancos eram dominados e liderados por Corso Donati. Agora guarda esse nome aí. É importante a gente saber disso porque no ano de 1300 explode uma batalha na Praça da Santíssima Trindade em Florença. Essa batalha será lembrada para sempre e a gente vai ouvir sobre ela. E Dante vai citar os Guelfos e os Ghibellinos durante a Divina Comédia. Então todos esses nomes, entender que eles eram uma facção e que eles viviam em guerras políticas, em batalhas em Florença naquela época, é importante pra gente lá no futuro, a hora que a gente estiver lendo a Divina Comédia. Mas agora voltando para essa batalha. Os Guelfos negros que estavam ao lado do Papa Bonifácio VIII, e guarda esse nome, guarda muito bem esse nome, porque a gente vai ver muito esse cara aqui na Divina Comédia, todas as outras informações futuras sobre Dante, eles acabam levando vantagem contra os Guelfos brancos nessa batalha, nessa luta na Praça da Santíssima Trindade. Guelfos brancos, que a gente lembra, eram aliados da família do Dante, lembra? A família do Dante era ligada politicamente com os Guelfos brancos. Dante, depois a gente vai falar sobre isso, também tem um envolvimento muito grande com a família Donati, que Corso Donati, lembra, liderava os Guelfos brancos lá no início. Os Guelfos brancos nessa batalha ficam incapazes de se defender e perdem para os Guelfos negros. Depois disso, em 1302, começa o exílio dos Guelfos brancos. E aí também vai começar o exílio de Dante. E é por isso que é importante a gente lembrar desses dados e dessas ocasiões, disso tudo que aconteceu, porque tudo isso está ligado com Dante. Dante era uma figura muito importante dentro da política de Florença também. Ele estava ali ligado com essas pessoas, ele conhecia essas pessoas. Por isso é importante a gente estudar e entender isso, para que lá no futuro a gente possa entender a Divina Comédia. Talvez agora isso não faça tanto sentido, porque eu tenho que saber de Guelfos, Ghibellinos, Papa Bonifácio VIII, Corso Donati, quem são os Donati? Agora talvez não faça tanta importância isso, mas na hora que vocês abrirem o inferno e começarem a ver tantos nomes que vocês já viram nesse vídeo, as coisas vão fazer todo sentido para vocês. Mas agora vamos voltar um pouquinho na história. Lembra do Corso Donati? Eu falei para vocês guardarem esse nome porque Dante foi casado com Gemma Donati. Com a idade de 12 anos, no ano de 1277, Dante foi imposto ao casamento com Gemma, por motivos políticos e familiares. Gemma era da família dos Donati, família de Corso Donati, que era líder dos Guelfos, família ao qual Dante era ligado politicamente também. Então vocês veem que tudo na vida do Dante está interligado ali. A família com quem ele se casou, com quem se tornou parte da família também, tudo tá aí junto. Mas lembra que eu também pedi para vocês guardarem o nome do Papa Bonifácio VIII. O Papa Bonifácio VIII foi eleito Papa em 24 de dezembro de 1294, após a abdicação do Papa Celestino V, também é muito conhecido na história. Há muitos questionamentos sobre o papado do Papa Bonifácio VIII e sobre essa nomeação dele. Muitos dizem que ele teve a ver sim com o pedido de saída do Celestino, mas outros dizem que ele só estava no lugar certo, na hora certa mesmo. Não precisa julgar tanto o cara assim. É importante a gente saber que o Papa Bonifácio VIII ele tem ideias muito rígidas, pontos de vista muito
pessoais, e por causa disso ele vai ter muitos conflitos com reis europeus como Felipe IV da França. E também com quem? Dante Alighieri. O Papa Bonifácio VIII foi quem nomeou Dante ao exílio. Por causa dele. Inclusive, ó só, lembra do vídeo sobre os livros do Dante? Lembra da monarquia? Pois então, Dante escreve a monarquia para falar sobre o Papa Bonifácio VIII, sobre as ideias dele, sobre os ideais desse Papa. O da monarquia é um livro sobre o poder secular e o poder religioso. Então aqui, Dante fala da relação entre a autoridade secular, representada pelo imperador do Sacro Império Romano, e a autoridade religiosa, no caso o Papa. O ponto de vista do Dante aqui é sempre muito lembrado porque o Dante lutou para defender a autonomia de Florença da demanda temporal do Papa Bonifácio. Então aqui Dante luta para que a cidade, o governo da cidade de Florença, ele seja separado do poder religioso, para que o Papa não interfira nos problemas e no dinheiro da cidade também. E como o cara tava tendo uns ideais ali que a galera tava pegando, o que aconteceu? Teve a guerra, os Guelfos negros apoiaram o Papa, teve a luta, os Guelfos negros apoiando o Papa, acabam vencendo os Guelfos brancos nessa luta lá, lembra que eu falei em 1300? E a partir de 1302, os Guelfos brancos são retirados para exílio e Dante é um deles. Em resumo, a gente pode dizer que a época de Dante é marcada por um rico período na literatura e na cultura, mas também é um período de disputas políticas muito fortes, e que Dante estava envolvido no meio, que não quietava a bunda esse garoto. Então, sabendo disso, no próximo vídeo a gente vai poder falar um pouquinho só sobre a vida do Dante. Quem foi ele? O que ele fez? Por que ele foi exilado? O que aconteceu com esse rapaz? Com quem que ele andou tretando? Essas são coisas que a gente vai discutir no próximo vídeo da semana que vem, onde a gente começa a falar um pouquinho sobre a vida do grande poeta italiano Dante Alighieri. Espero que vocês tenham gostado desse apanhado da história da Florença naquele espaço de tempo ali em que Dante viveu. Não é muito aprofundado, mas eu acho que esses são os dados que a gente precisa agora para entender lá na frente. Então, guarde esse vídeo no coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Lembrem que eu não sou nenhuma professora de história, não sou muito boa em explicar as coisas, mas tentei o meu melhor para vocês. Clica aqui no ladinho para continuar conferindo outros vídeos sobre Dante, sobre o projeto Lendo Dante. Espero que todos vocês estejam participando. Se vocês estiverem acompanhando, sempre postem com a hashtag Lendo Dante, para que eu possa acompanhar e conferir os posts, dar curtir e compartilhar, enfim, acompanhar todo mundo. Então um beijo grande, vou ficando por aqui. Não se inscrever no canal, clicar em gostei e deixar o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo.